Este não é um conteúdo religioso, não é uma fórmula mágica, não é um ritual para forçar Deus, mas esse aqui é um vídeo de um chamado para você se alinhar com o propósito espiritual de Deus, aquele que move os céus, porque primeiro você tem que ajustar o seu coração, a sua mente, as suas atitudes e a sua obediência. Há jejuns que terminam e nada muda. E há jejuns que antes do dia terminar já produziram respostas. E não é porque Deus Deus seja pressionado, mas porque a pessoa finalmente saiu da posição de orgulho e ela saiu do caminho do Senhor. O que você vai ouvir hoje aqui precisa ser recebido com muito temor, com verdade e com maturidade espiritual. Se você está buscando apenas uma resposta rápida, sem transformação verdadeira interior completa, este conteúdo não vai funcionar para você. Mas se você está disposto a se alinhar com o Senhor, então o céu vai agir. E por que alguns jejuns não funcionam? A Bíblia nunca apresentou o jejum como uma ferramenta mágica de troca com o Senhor. Jejum não é moeda espiritual. Deus não responde sacrifícios sem obediência primeiro. Muito jejum tentando convencer Deus a fazer algo que ele já disse que faria quando houvesse o seu alinhamento, a sua obediência. Isaías 58 é muito direto. O povo jejuava, se humilhava externamente, mas continuava oprimido e oprimindo. Continuava explorando, continuava mentindo, continuava manipulando e continuava vivendo em desordem. Porque se dar 10% devolve 90%, nossa, todos os banqueiros investiriam nisso. Não, Deus quer obediência. Deus disse claramente: eis que no dia do vosso jejum, cuidais do vosso interesse. Porque você está negociando com o Senhor, está achando que é uma poupança lucrativa. E o céu não se move quando o jejum é apenas abstinência de comida. O céu vai se mover quando o jejum remove os seus ídolos, a sua dependência falsa, o seu controle emocional e pecados que você tem tolerado, que você tem muitas vezes sustentado. E o jejum que Deus reconhece começa muito antes da fome. O jejum que faz o céu agir antes do fim do dia começa na sua decisão interior. Antes de fechar a boca para a comida, você precisa fechar as portas espirituais, as brechas. A porta do orgulho, a porta da autossuficiência, a porta da dependência de pessoas, a porta da ansiedade financeira, a porta da murmuração e até a porta do descontrole emocional e financeiro. Então, enquanto essas portas permanecerem abertas, o jejum vira apenas dieta religiosa. E você quer cobrar Deus, andando completamente desalinhado. Jesus disse que há castas espirituais que não saem senão com jejum e oração. Uma grande verdade bíblica. Mas ele nunca disse que qualquer jejum funciona. Jejum sem verdade, sem a palavra, fortalece ainda mais o seu engano. O princípio espiritual do antes do final do dia. Na Bíblia, Deus frequentemente age ainda no mesmo dia, quando há alinhamento imediato com a palavra do Senhor. Por exemplo, Daniel orou e a resposta foi liberada no primeiro dia do jejum. O atraso não foi de Deus, foi das resistências espirituais. E Cornélio jejuou, orou e no mesmo dia o céu se abriu sobre a sua casa. Então, quando o seu coração entra em concordância com os céus, o tempo natural perde a autoridade. O problema não é Deus demorar. O problema é que muitos querem respostas sem renúncia própria.
O jejum com foco em todas as áreas, especialmente na área financeira. A área financeira é uma das mais afetadas quando você desalinha de Deus. O medo se manifesta, o controle humano se impõe, a ansiedade governa, a desobediência é racionalizada. Você cede um pouquinho para o mal hoje, um pouquinho mais para o mal amanhã, um pouquinho mais, e daqui a 15 anos você já cedeu. E aí você quer com um jejum fechar essas brechas, esses vazantes de dinheiro? Não. Primeiro obedeça. Primeiro pare com essas brechas. A Bíblia diz que onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Por isso, muitos jejuns verdadeiros quase sempre confrontam a forma como lidamos com o dinheiro, a provisão e a dependência. Muitos estão dizendo que confiam em Deus, mas entram em desespero quando o dinheiro aperta. Isso revela em quem eles realmente confiam. O jejum que ativa a provisão de Deus não começa pedindo dinheiro. Não, nunca começa assim. Ele começa com arrependimento. Arrependimento por decisões financeiras feitas sem consultar a Deus primeiro. Dívidas assumidas por vaidade, por pressão, porque alguém obrigou. Negócios feitos com mentiras, com injustiças. Dependência emocional do dinheiro. E até com medo constante do amanhã. A pessoa faz erros. Enquanto essas raízes não são tratadas, o fluxo natural não se estabelece. A ordem espiritual do jejum que move os céus. Primeiro, arrependimento profundo, pessoal e também daqueles que estão sobre a sua autoridade espiritual, seu cônjuge, sua metade e seus filhos e talvez outras pessoas. Então, o arrependimento tem que ser por você e por essas pessoas. Gratidão consciente, ser grato. Se tem o que comer, eu agradeço. Se não tem o que comer, eu agradeço. Se levaram, eu agradeço. Se trouxeram, eu agradeço. Eu tenho que ser grato. Gratidão, mas uma gratidão consciente, mesmo que não veja respostas. O alinhamento das suas decisões. Cortar completamente práticas que Deus já mandou você abandonar. Práticas, pessoas, companhias, né? Salmo 1 fala sobre as más companhias, as más conversas. Corta, elimina. Em quarto lugar é o clamor com autoridade. Não é uma vítima. Não é vítima. Deus não suporta isso. Ninguém suporta. Quem gosta de vítimas aqui? Todo mundo tem culpa. Clamor como filho, com autoridade de filho. Aí sim, aí Deus ouve. E sim, o que não pode faltar em nenhum jejum é o louvor. Louvor final, selando sua confiança, a sua entrega, a sua submissão ao Senhor. Então, quando essa ordem é respeitada, o céu responde rápido, porque não há resistências internas. E o erro de jejuar tentando controlar os resultados. Eu quero assim, 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 assim. Será que é isso que Deus quer? Será que isso vai ser bom para você e para essas pessoas? Algumas pessoas até jejuam, mas continuam tentando manipular pessoas, situações, resultados. E isso só neutraliza o jejum. O jejum verdadeiro entrega o controle. Quem jejua corretamente diz com autoridade: não do meu jeito, não no meu tempo, não do meu modo. Esse é um jejum com responsabilidade. Você sabe que é tudo do Senhor, o tempo, o jeito, o modo. É nesse ponto que Deus vai agir. A relação entre jejum, silêncio e obediência. Muitas vezes, durante o jejum, Deus não fala. Ele observa. Observa se você vai obedecer sem ver aplausos,
sem confirmações humanas, sem garantias visíveis. O silêncio de Deus durante o jejum não é ausência de Deus, é apenas teste. O jejum que restaura as estruturas da vida. Quando o jejum é verdadeiro, Deus não restaura apenas uma área. Ele reorganiza suas estruturas espirituais, emocionais, familiares, financeiras e ministeriais. Qual o seu ministério? Porque Deus não remenda, Ele constrói. Então, quando o céu age antes do fim do dia, sim, o céu age antes do fim do dia, quando você não tiver orgulho, a verdade da palavra é aceita, a obediência ao Senhor é imediata, a fé substitui o controle. Pare de controlar Deus e o coração volta para o lugar certo, que é somente no Senhor. Às vezes a resposta vem como provisão, às vezes como direção, às vezes como livramento, às vezes como fechamento de uma porta que você insiste em manter aberta, um relacionamento que você insiste em continuar, uma amizade que você insiste em tentar de novo, uma sociedade que você insiste, mas Deus já mandou há muito tempo parar, fechar, cancelar. O jejum que Deus responde não é um jejum coletivo, sim, é um jejum pessoal. Você pode estar em uma multidão jejuando e ainda assim não viver a resposta. Porque Deus não responde corações não movimentados, não movimentos. Deus responde corações e não movimentos. A pergunta não é quantas horas você ficou sem comer. A pergunta é aqui, o que você abandonou para fazer esse jejum? O papel da fé madura durante o jejum. A fé madura não exige sinais, não ameaça desistir, não negocia com Deus. A fé madura, ela só obedece antes de entender. Esse tipo de fé acelera respostas. E um alerta final aqui: não comece esse jejum se você não pretende obedecer ao que Deus já falou. Não jejue para pedir nova direção enquanto ignora as últimas instruções. Jejum não muda a Deus. Jejum muda o lugar onde você está. E quando você sai do caminho, o céu não precisa mais esperar para trabalhar a libertação, a cura e a restauração. Vamos terminar com uma oração. Pode ser em pé, sentado, de joelhos, com o rosto em terra, como eu gosto de fazer quando estou sozinho. Pai, diante da Tua presença, eu reconheço meus pecados, minhas falhas, minhas decisões feitas sem te consultar. Peço perdão pelos meus erros, pelos erros daqueles que estão sobre a minha autoridade espiritual. E eu reconheço que muitas vezes confiei mais em pessoas, em dinheiro, em estratégias humanas do que em Ti. Eu te agradeço, Pai, porque mesmo antes da resposta, Tu continuas sendo fiel. Obrigado, Senhor, pela provisão passada, pelo livramento que eu vi e pelos que nem percebi. Obrigado porque Tu nunca falhaste. E agora, Senhor, em alinhamento com a Tua palavra, eu clamo, não como mendigo, mendiga, mas como filho, filha, que toda resistência espiritual caia por terra, que toda confusão seja dissipada, que toda porta fechada fora da Tua vontade seja selada, e que as portas que vêm do céu se abram no tempo certo do Senhor. Eu entrego, Senhor, o controle, eu entrego, Senhor, o medo, eu entrego a ansiedade financeira, eu entrego também minhas expectativas. Governe, Senhor, minha vida, governe, Senhor, minhas decisões, governe, Senhor, os meus passos. Eu te louvo, Senhor, porque sei que o Senhor age, o Senhor responde e o Senhor sustenta. A Ti toda honra, toda glória, todo louvor.
hoje e sempre. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. E se este conteúdo falou com você, permaneça em alinhamento. O céu não se move por barulho, mas por verdade. Então, eu agradeço a todos os likes, os comentários, e eu quero pedir uma opinião. O que vocês acham de eu postar uma oração, fazer uma oração, ou até fazer lives ao vivo, falando sobre jejum e perguntando para vocês como foram as experiências de jejum que os meus espectadores têm tido. Qual é o melhor horário para live? Ou se continuar postando um vídeo por dia desse jeito, está bom para vocês, tá bom? Continuem comentando, que no tempo certo vão receber respostas. Desculpe a demora, tá? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, amém.